quanto o corpo absorve de proteínas. Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar o quanto o nosso corpo ele é capaz de absorver as proteínas. Então, quando você consome uma proteína, ela lá entra no seu estômago, vai lá para o seu intestino, e lá no seu intestino ela é quebrada em aminoácidos. Esses aminoácidos entram na sua corrente sanguínea e são utilizados em vários processos no nosso organismo, na sua musculatura, nos seus órgãos, na sua pele, no cabelo, nas unhas. Então, essa quantidade de proteína, ela lá no nosso intestino, ela tem canais que são conhecidos como as portas. E essas portas, elas são limitadas. Então, se você consumir uma grande quantidade de proteína, pode ser que o seu corpo ele não consiga absorver aquele excesso de proteína. E aí ela vai ser eliminada tanto pela urina, como também, se for muito em excesso, ela vai ser transformada em glicose e ela vai ser aproveitada. Se você não gastar ela, ela vai se transformar em gordura. Então, por exemplo, quando você quer consumir aí 100 gramas de proteína, você precisaria comer 500 gramas de carne. Então, é uma quantidade muito alta. Então, seria melhor você fracionar essa proteína para que você venha ter uma absorção boa, tá? Então, com mais tempo de absorção, na verdade. Então, por isso que é importante você fracionar a sua alimentação ao longo do dia. Porque para você não ficar com aquele desconforto, se sentindo empachado, isso aí pode ser também por conta do excesso de proteínas que você consome, tá? Então, existem as proteínas que são de lenta absorção e existem outras proteínas que são de rápida absorção. Então, quais são as proteínas de lenta absorção? Então, a própria carne, o frango, o peixe, a caseína, são proteínas que eles têm lenta absorção, ou seja, eles vão liberando aminoácidos aos poucos na nossa corrente sanguínea, porque o processo já é mais demorado. Já as proteínas hidrolisadas e isoladas, do whey protein, por exemplo, a digestão dele já é mais rápida. Então, a gente não sabe dizer se, por exemplo, você consumir aí 100 gramas de whey protein, convertendo, né, para proteína, vai dar mais ou menos aí 70, 80 gramas. Você vai conseguir absorver, mas será que ela vai ser aproveitada? Então aí que está o ponto, entendeu? Então é muito melhor você fracionar ao longo do dia, tá? Para que você venha ter um melhor aproveitamento, do que você fazer só uma ou duas refeições com proteínas e às vezes você nem bate a quantidade. Então, Lucas, qual que é a quantidade que eu preciso comer de proteínas? Então você precisa comer aí de 1 a 2 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, eu tenho 80 quilos, então se eu tenho que consumir aí 2 gramas, eu tenho que consumir 160 gramas de proteínas. Então vale lembrar, para que vocês entendam um pouco, que 100 gramas de frango tem mais ou menos aí de 20 a 23 gramas de proteína. Então o frango, ele não é proteína, ele contém proteína. Já o whey protein, ele já numa quantidade alta, ele já basicamente 80 a 90% dele é proteína. Já é aminoácido, já praticamente quebrado. Entende? Então, por exemplo, 30 gramas de whey, você tem mais ou menos aí de 23, 24 até 25 gramas. Então é mais de 80% do whey protein, ele é proteína também. Tá? Ele contém muita proteína. Então a gente precisa entender, tá? E fracionar ao longo do dia essa quantidade de proteína. Fechou, pessoal? Então a gente não sabe exatamente, porque tudo depende do seu objetivo, tudo vai depender de qual o seu estado atual, se você sofreu um acidente, se você é um indivíduo saudável, se você está sofrendo algum tipo de problema, alguma doença, se você está fazendo exercício ou não. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente saiba a quantidade exata de proteínas e que o seu intestino ele aproveite essas proteínas para que você venha realizar essa quebra de aminoácidos e ela venha ser aproveitada na sua corrente sanguínea, que você venha ter os benefícios da proteína, como a
restauração da sua musculatura, no caso, se você treina. Se você é um indivíduo queimado, ele vai melhorar a sua pele, as proteínas, tá? Os aminoácidos, o crescimento dos cabelos, crescimento das unhas, da barba. Então, tudo isso está envolvido com a proteína. Então, as suas vísceras, os órgãos, tudo é envolvido por proteínas, por aminoácidos, tá? Então, você precisa ter uma quantidade ideal para você. Então, mais uma vez, eu falo aqui para vocês, individualidade biológica, cada um tem a sua, tá? Não vale pegar a do coleguinha, porque você é um ser diferente. Fechou, pessoal? E mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários quanto que você consome de proteína por dia. E essa semana, tá? Mais uma vez, estou com uma super oferta de atendimento nutricional. Então, se você tem interesse agora de começar 2025 voando na sua saúde, na parte de exercício e na parte de alimentação, eu tenho todo o planejamento para que você venha aí para o próximo nível. Fechou, pessoal? Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, tá? E me chama na DM para a gente começar a bater um papo e eu te explicar como que funciona meu atendimento para que você possa ir para o próximo nível. Fechou, pessoal? Tamo junto, beijo no coração e bora pra cima.